Gálatas capítulo 3, versículo 1. Iremos ler até o versículo 14, amém? Aos Gálatas, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 14. Diz assim: Ó Gálatas, insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante de seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aqueles que lhes dá o Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com o qual receberam a palavra? Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que, diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas, por ela viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai, queremos lhe agradecer, Senhor, por este momento, ó Pai, que no qual, meu Deus, a tua palavra será ministrada, Senhor. Pai, fale conosco. Senhor, ilumine nossos corações, mentes, para que nós possamos entender e compreender a tua bendita palavra. Nos ajude, ó Pai, no nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. O tema dessa mensagem, irmãos, é o fascínio pelo erro. Amém? O tema desta mensagem é o fascínio pelo erro. Eu disse aqui que iria fazer umas denúncias, né? Irei sim denunciar aquilo que no qual Paulo escreveu aos irmãos Gálatas, como o diabo ele tem atuado nas igrejas evangélicas. Como o diabo ele tem atuado de maneiras terríveis contra a igreja do Senhor Jesus. No domingo passado estávamos conversando sobre falsos ensinos que infelizmente muitas igrejas têm pregado. E estas igrejas que têm dado ouvido a falsos ensinos são igrejas de grande porte, em sua maioria, e também, lógico, igrejas de pequenos portes também. Mas nós vemos que há um fascínio pelo erro de muitos. Parece que falar o que é errado, parece que fascina as pessoas. Parece que o errado atrai pessoas. Parece que o engano agrega mais gente, mais pessoas, atrai. Isso é engraçado, né, irmãos? E Paulo aqui, ele mostra o dano que estava causando ali na igreja aos Gálatas. Iremos aqui ver e aprender aqui algumas lições valiosíssimas para a igreja de Cristo hoje, amém? Antes de mais nada, irmãos, eu quero trazer uma introdução para que nós possamos entender melhor o contexto
que no qual a carta aos Gálatas foi escrita ali. A epístola aos Gálatas foi escrita no ano 59 e 55 depois de Cristo. É provavelmente a mais antiga das cartas de Paulo. Obrigado. Paulo escreveu aos Gálatas para combater os falsos mestres judaizantes que entraram nas igrejas da Galácia e estavam ensinando outro evangelho. A Galácia era uma província da Ásia. Foi visitada 2 vezes pelo apóstolo Paulo. Em sua segunda viagem, está lá em Atos capítulo 16, a partir do versículo 6. Em sua terceira viagem missionária, que está lá em Atos capítulo 18, versículo 3. Viagens missionárias do apóstolo Paulo. A carta aos Gálatas é uma defesa vigorosa do evangelho bíblico. Do evangélico bíblico. Quem eram esses judaizantes? Para que nós possamos entender. A palavra judaizante significa viver como judeu. Primeiro, os judaizantes eram cristãos judeus que não viam a justificação dos pecados sem se submeter-se à lei mosaica. Segundo, os judaizantes ensinavam que os gentios, quer dizer, o não-judeu, não podia ser justificados a menos que recebesse a circuncisão de acordo com a lei mosaica. Terceiro, os judaizantes rejeitavam o apostolado de Paulo. Por quê? Para eles, Paulo era infiel aos ensinos do Antigo Testamento, devido sua pregação que nega que alguém seja justificado pelas obras da lei, mas afirma que somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Os Gálatas, irmãos, ouviram o evangelho que Paulo lhe pregava, porém, eles estavam dando ouvido para a pregação e ensino dos falsos mestres que estavam pregando outro evangelho e que deixa Paulo espantado. Em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9, diz assim, Paulo dizendo, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. No versículo 7, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, olha só, irmãos, como é sério isso. Paulo falando, mas, ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, seja amaldiçoado. Talvez em sua Bíblia esteja anátema, amaldiçoado, que é o mesmo significado. Versículo 9. Como já dissemos, agora repito, quer dizer, ele repete novamente, porque o negócio é sério. E ele repete, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. O negócio é sério, irmãos. Então a igreja da Galácia recebeu o evangelho, as igrejas das regiões da Galácia, que era uma região muito grande, foi ali evangelizada pelo apóstolo Paulo e, logicamente, pela sua comitiva. O evangelho floresceu. A igreja cresceu. Muitos se converteram ao Senhor Jesus. Ouviram o evangelho genuíno, pregado pelo apóstolo Paulo. Porém, irmãos, o que aconteceu? Com o passar do tempo, falsos mestres se infiltraram ali na igreja e começaram a ensinar ali um ensino totalmente distorcido do verdadeiro evangelho. Como Paulo fala, outro evangelho. Não é o verdadeiro evangelho, é outro. E o que mais nós vemos por aí, irmãos, é outro evangelho. Pregado nas igrejas. Não o evangelho genuíno. O evangelho verdadeiro. O evangelho das escrituras sagradas. E o pior, irmãos, como o povo tem acreditado nesse falso evangelho. Tem arrastado multidões. Vemos megas igrejas e líderes
que se afastaram de Deus, falsos mestres, pregando outro evangelho, e o povo abraçando um falso evangelho. Muitos não aprenderam ainda a serem como bereanos. Diz quando Paulo chegou na região de Bereia, ele pregava e os bereanos conferia nas escrituras se aquilo que Paulo estava dizendo condizia com o que ele falava. Senso crítico temos que ter, meu irmão. E o povo não abre a Bíblia. O líder pega um texto isolado, fora de contexto, e aplica aquele texto. Uau! Que tremendo, que profundo. Nossa! Como há uma fascinação, um fascínio pelo erro. Gosta de ser enganado. É aquilo, me engana que eu gosto. Aí diz que a bênção vai chegar. Vamos fazer uns maribarismo aqui, umas coisas aqui, ali, acolá. Vamos colocar uma arca do concerto aqui. Toca nela aqui que você vai ser abençoado. O anjo vai passar aqui. Quando o anjo passar, pega a tua bênção. E o povo acredita. Como é triste isso, irmãos. Muitos são tão, não vou usar esta palavra aqui por educação, mas são tão errôneos, estão tão longe de Deus, que perderam o temor de Deus, que muitos pegam um pedacinho de madeira e falam, olha aqui, ó, é o pedacinho da cruz de Cristo. Vem aqui pegar o pedacinho da cruz de Cristo para abençoar a sua vida. E o povo vai lá e pega aquele pedacinho de madeira que foi achado na esquina, numa rua aí, e ele quebrou ali, fez ali os seus pedacinhos de, né? Quebrou ali em pedacinho e dizendo para o povo que aquele pedacinho é da cruz de Cristo. E o povo, nossa! E fora outras coisas que nós vemos por aí. Tanta aberração. Muita aberração. Mas como eu disse, irmãos, a igreja da Galácia, de Gálatas, ela recebeu o evangelho genuíno. Ela recebeu a palavra de Deus. Mas só que os falsos mestres se infiltraram ali, entraram ali e começaram a ensinar falsos ensinos. Paulo diz que aqueles que propagavam o outro evangelho eram anátemas. Os falsos mestres, Paulo classifica eles como anátemas. Então, esses líderes que até o dia de hoje, que infelizmente ainda continuam, eles são amaldiçoados por Deus. Deus não tem compromisso com essas pessoas. Essas pessoas estão longe de Deus e da sua palavra. Elas são amaldiçoadas por Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós vemos, irmãos, uma idolatria tão grande pela liderança. Eu estava aqui pensando comigo, os irmãos aqui louvando a Deus, a igreja, nós aqui louvando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor. Eu estava refletindo. Jesus, ele disse assim que o maior não é o que serve, mas o maior é o que está à mesa. Quem é o maior no restaurante? É o que está comendo na mesa. E quem é o menor? É o que lá está preparando o alimento, é o cozinheiro, são os garçons e assim por diante. Quer dizer, irmãos, eu não sou maior porque eu sou um pastor. Na verdade, eu sou o menor. A igreja é um reduto de servos. E dentro desses servos, tem servos com mais responsabilidade que outros. Apenas isso. Mas não é porque você tem um cargo eclesiástico, você é maior, porque é pastor, alguns até bispo, e assim por diante. Então nós vemos tantas coisas acontecendo. Jesus, irmãos, ele se colocou como o menor. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Aí nós vemos, irmãos, pastores popstar. Acende-se a luzes, chegou o pastor. Ficamos de pé para receber o ídolo. Essa que é a verdade. Deixaram de adorar Deus para adorar homens. Isto é uma heresia, irmãos.
A Deus seja toda a honra, seja toda a glória. João Batista, ele disse assim: importa que ele cresça e que eu diminua. E há um fascínio por isso, irmãos. E parece que a igreja gosta disso. De líderes que se sentem popstar. E a igreja aplaude, bajula e assim por diante. Irmão, idolatria não só está ligada à imagem de escultura, mas está ligado a tudo aquilo que colocamos acima de Deus. Nós pensamos que idolatria só está ligado a uma imagem de escultura. Não. Tudo que se coloca acima do Criador é idolatria. Se você colocar sua esposa acima de Deus, é idolatria. Se você colocar seus filhos acima de Deus, é idolatria. Se você colocar seus amigos acima de Deus, é idolatria. Se você colocar a internet acima de Deus, é idolatria. Se você colocar os filmes da Netflix acima de Deus, é idolatria. Continuando, irmãos. O fato de os Gálatas terem recebido esses falsos mestres leva Paulo a declará-los como insensatos, enfeitiçados. Quer dizer, a igreja aos Gálatas receberam esses mestres e começaram a dar ouvido a seus falsos ensinos. Irmão, Paulo pregou o evangelho genuíno para os irmãos. Eles não eram inocentes. Ah, não, pastor, porque os irmãos talvez eram inocentes, né? Eles talvez não entenderam. Não. Nós vamos ver mais para frente. Eles receberam o evangelho genuíno, pregado pelo apóstolo Paulo, o maior evangelista de todos. Paulo escreveu, irmãos, quase metade do Novo Testamento. Um homem cheio do Espírito Santo, que chega ao ponto de dizer: olha, pode me imitar, porque me imitando, você estará imitando a Cristo. Que autoridade! Que autoridade desse homem! A ponto de dizer para a igreja de Cristo: olha a minha vida, olha como eu ando com Deus, olha como eu vivo, olha para mim, pode me imitar. Vocês me imitando, estará imitando a Cristo. Que autoridade! Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Meu Deus do céu. Parece que, como alguns dizem, só era a carcaça de Paulo, mas Cristo vivia 100% em Paulo. Então era um homem cheio do Espírito Santo. Era um homem muito letrado nas Escrituras. Era um homem que conhecia muito bem. E como ele diz lá em Gálatas, acerca do seu testemunho também. Porém, irmãos, este homem que tanto se dedicou na pregação do Evangelho, chegou na Galácia, ensinou o Evangelho genuíno. Porém, com o passar do tempo, o que aconteceu? Falsos mestres entraram na igreja e começaram a ensinar, como Paulo diz, um outro evangelho. Eles estavam espalhando nas igrejas, olha só, que os gentios, quer dizer, o não-judeu, deveriam se circuncidar, observar as dietas e o calendário judaico e os dias de festa. Quer dizer, os cristãos gentios deveriam se tornar-se judeu prosélito e se submeter-se a todas as leis mosaicas antes de ser cristão. Quer dizer, é Cristo e algo a mais. Para você ser cristão, tem que fazer isso, ó. Tem que fazer aquilo. Quer dizer, tira Cristo e coloca outras coisas. Será que não vemos isso até os dias de hoje? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Um amigo meu contou que um dia ele estava em sua casa e de repente ele viu uns irmãos descendo a rua, trazendo a arca do concerto. Mais ou menos desse tamanho, acho que talvez 70, 80 centímetros assim, trazendo, indo para a sua casa, porque na época a sua cunhada era acamada,
e ela frequentava essa igreja. E ele viu, ele falou que se espantou. Ele não congregava nessa igreja na época. E ele falou, mas o que é isso? Ah, irmão, não, irmão, aqui é a presença de Deus. Viemos trazer a presença de Deus para sua casa. Quando não, muitos falam que para ter um encontro com Deus, eu preciso ficar no meio do mato, junto com um grupo de crentes, tendo regressão, para que eu possa ter um encontro com Deus. O verdadeiro encontro com Deus, sabe quando acontece? Quando você crê no Evangelho. Quando você ouve a palavra de Deus e pela fé você crê e a graça de Deus transborda o teu coração, você crê em Jesus como seu Salvador. Você teve um encontro com Deus. Eu tive meu encontro com Deus lá em 98, quando eu tinha 15 anos de idade. Eu levantei a mão e criei no Evangelho. Ali foi meu encontro com Deus. Eu não precisei subir para certos lugares ou para ir para retiro espiritual para ter um encontro com Deus. Isso é mentira, irmãos. Isso é outro evangelho. Não tem nada a ver com as escrituras sagradas. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, quando você ouve o evangelho pela primeira vez e você crê no evangelho, ali você teve o seu encontro com Deus. Ali aconteceu o novo nascimento. Agora, o que falta, pastor? Discipulado, ensinamento. É outro assunto. Mas encontro com Deus já aconteceu o encontro com Deus. Aí você vê, irmãos, ônibus lotados, indo para um lugar para ficar lá 3 dias. Aí você tem que ter um pai espiritual. Pai espiritual. Se nós já temos um pai celestial, para que eu quero um pai espiritual? Eu já tenho um pai celestial. Nós já temos um pai celestial. Aí tem que ter um pai espiritual que vai cuidar de você, irmãos. Vamos para a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. É muito triste, irmãos. É muito triste. Porque, irmãos, sabe que, desculpa eu enfatizar isso. Sabe o que é engraçado? Que muitos ensinam assim, ó. Muitos ensinam falso evangelho. Vamos lá. Eu vou ter um encontro com Deus. A partir desse encontro com Deus, parece que a pessoa não vai pecar mais. Parece que vai acontecer uma amnésia do que ele já passou. E as lutas que ele tinha, não vai ter mais. As lutas espiritual. Os embates contra a sua carne, contra seu velho homem. Nada disso, meu irmão. Paulo diz que é uma luta. É carne e espírito. Eu criei no evangelho. Aceitei Jesus como meu único e suficiente salvador, meu irmão. Aconteceu o novo nascimento. Porém, a velha natureza ainda habita em nós. Então, nós vamos ter inclinação, como Paulo fala, para o pecado. E agora, o que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que renunciar às minhas velhas práticas pecaminosas. Isto é todo dia. Isto é todo dia, meu irmão. Nós vamos ser tentados. Tentação não é pecado. Pecado é quando você cai na tentação. Jesus foi tentado no deserto. Então nós vamos ser tentados. O diabo vai atacar-nos nas nossas fraquezas. Qual era a sua fraqueza antes de ser cristão? Pastor, eu tinha uma fraqueza muito grande com mulher. É nesta área. O diabo vai atuar, jogar suas setas malignas. Mas ei, você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus habita em você. E ele vai te dar graça, irmãos. E você vai buscar em oração e falar: Senhor, eu sou fraco, Senhor, nesta área. Me ajuda, Senhor. Porque eu não quero pecar contra ti. Eu quero glorificar o teu nome através da minha vida. E Deus vai te dar graça para que você possa continuar. E se você pecar, você vai dobrar teu joelho, se arrepender e falar: Senhor, me perdoa e me ajuda. E o Senhor vai te ajudar. Isto é andar em santificação, meu irmão. Andar em santificação é quando acende uma luz
e você vê a sujeira, e você vê, opa, eu estou errado aqui, eu tenho que limpar. Como eu faço para limpar? Buscar o Senhor Jesus. Andar com Deus, isso é andar com Deus. É ler as Escrituras, é falar com Deus, é adorar o Senhor e assim por diante. Isto vai ser assim, irmãos, até a nossa morte. Até a nossa morte. Mas fique em paz, meu irmão, o Senhor está contigo e Ele nos santifica diante do nosso Deus. Continuando aqui, irmãos. Para o apóstolo Paulo, nenhuma pessoa é justificada pelas obras da lei, mas a pessoa só é justificada pela fé em Cristo Jesus. Em Gálatas capítulo 2, versículo 16, diz assim, ó: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Ninguém é justificado por prática, por obras. Ninguém. No capítulo 3, versículo 1, Paulo diz: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Irmão, a pregação do evangelho foi tão nítida para os irmãos da Galácia que fosse como se eles estivessem vendo Cristo sendo crucificado e ressurgindo ao terceiro dia. Meu Deus, que pregação, que ensino paulino. Sabe, é como você ouvir uma pregação e falar, meu Deus, quando o pastor estava pregando, parece que eu estava lá na história. Nossa, era tão real. Parece que eu estava vivendo aquela pregação, aquela história que o pastor narrou aqui. Olha só, irmãos. Como vimos, as igrejas da Galácia já haviam recebido o evangelho genuíno, pregado pelo apóstolo Paulo. Eles tinham experimentado a transformação do evangelho de Cristo e aprenderam que a obra de Cristo na cruz foi completa. Para a justificação do pecado, Cristo fez maldição por nós. Quer dizer, Cristo se tornou maldito por nós na cruz do Calvário. Cristo nos redimiu da maldição da lei, no versículo 13 de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Depois nós vamos comentar. Mas Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, Paulo diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se tornou maldito de Deus na cruz do Calvário. Por quê, pastor Rodrigo? Para nos justificar diante de Deus. Para perdoar os nossos pecados. Eles haviam entendido, melhor dizendo, que Cristo sofreu e morreu e na sua ressurreição nos deu a maior vitória. Qual é a maior vitória nossa? Nossa maior vitória é a salvação para todos os que crêem nele. Porém, os falsos ensinos dos judaizantes, eles estavam crendo que a circuncisão e a observância da Torá seria meios para ser justificados. Porém, Paulo diz que é a fé em Cristo Jesus que nos justifica. É a fé que nos justifica. Eu não preciso de ritual para ser justificado de Deus. Nenhuma obra diante de Deus se justifica. Por mais bonzinho que o homem possa ser nessa terra, se ele não tiver um encontro com Cristo, se ele não crê em Cristo pela fé, ele não é justificado dos seus pecados. Pastor, mas aquele homem foi tão bom. Mas ele creu em Cristo? Não, ele nem acreditava no Evangelho. Cabe a Deus o julgamento, irmãos. Mas é juízo de Deus. Porque o que justifica o homem é crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador.
Continuando, irmãos, no versículo 2 do capítulo 3 de Gálatas, Paulo diz assim: gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Pergunta retórica, né? Os Gálatas receberam o Espírito quando foram salvos. Quer dizer, eles ouviram o Evangelho, creram no Evangelho, e neste momento eles receberam o Espírito Santo, quer dizer, nasceram de novo. Teve um novo nascimento. A lei exigia obras humanas. A pregação do Evangelho, apenas uma resposta, pela fé na obra da salvação que Cristo realizou. Paulo faz perguntas retóricas e lógicas que eles receberam o Espírito Santo pela fé na pregação do Evangelho. Porém, eles estavam sendo ensinados que não foi pela fé na pregação do Evangelho, mas pelas práticas da lei que receberam o Espírito Santo. Meu Deus, que heresia! Quer dizer, olha só, irmãos, que esses falsos mestres estavam ensinando para os irmãos. Vocês receberam o Espírito Santo é pela prática da lei. É pela observação da lei. Que heresia, irmãos. Quer dizer, olha, vocês receberam o Espírito. Foi pela fé naquilo que vocês ouviram? Sim, Paulo. Mas os falsos mestres estavam ensinando que não. Vocês receberam o Espírito pela prática da lei. É só assim para receber o Espírito. Será que temos ouvido isto? Muitas vezes, em muitas igrejas por aí, falsos ensinos, é Cristo e algo a mais. Olha, para você receber isso aqui, para você receber um algo de Deus, temos que fazer 7 dias aqui de clamor, para que você possa receber a bênção do Senhor. A Bíblia não ensina isso. Paulo não disse isso. João não disse isso. Tiago não disse isso. Lucas nunca falou isso. Enfim, você vai na Bíblia toda, você não vai encontrar isso. Um pastor amigo meu disse que uma irmã da sua igreja falou: pastor, nós temos que fazer uma campanha aqui para que Deus possa dar vitória para a igreja, dar bênção para a igreja. Aí ele falou para ela: irmã, você sabe o que significa a palavra campanha? Ela: não, pastor, a palavra campanha é um termo de guerra, é acampamento. É quando o inimigo fazia um acampamento perto do seu rival. Ele fazia um acampamento ali para estar hospedando os soldados, fazendo ali os preparos para que possam estar enfrentando o inimigo. Acampamento, campanha. Vamos fazer uma campanha? Então vamos montar aqui nossas barracas, ficar próximo do inimigo, para que nós possamos nos preparar para o enfrentá-lo. Aí ele falou: você entendeu o que é campanha? Sim, pastor, eu entendi. Então vamos fazer uma campanha contra os nossos pecados. Qual é o nosso maior inimigo? É nossos pecados. Então vamos fazer uma campanha, irmã, para que nós possamos viver em santificação. Vamos fazer essa campanha? Ah, pastor, mas você está levando para o outro lado, porque Deus me revelou. Você vê que Deus revelou, mas Deus não revelou para o pastor e nem está na Bíblia. Até ele falou: eu sou o pastor da igreja, Deus não falou nada comigo, mas tudo bem. Mas vamos para a Bíblia. A Bíblia não diz nada disso. É, pastor, mas Deus falou comigo, né? Irmão, como Deus pode falar com você e não conta a sua palavra? Deus nunca vai contradizer a sua palavra. A palavra de Deus, irmão, está todos os ensinamentos para que nós possamos viver uma vida cristã sadia diante de Deus. Está tudo na Escritura. Está tudo ali. Está tudo aqui na palavra de Deus. Continuando aqui, irmãos, no versículo 3, Paulo diz: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora ser aperfeiçoados pelo esforço próprio? Os irmãos das igrejas da Galácia começaram muito bem pelo Espírito, com relação ao recebimento do Evangelho. Porém, eles estavam sendo influenciados pelos falsos mestres. No versículo 4, Paulo continua: será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil.
Não sabemos, irmãos, ao certo quais foram os sofrimentos que os irmãos sofreram ali. É possível que esse sofrimento seja ligado às perseguições e provações, assim como todos os cristãos primitivos estavam passando. Então, possivelmente, quando Paulo fala dessa perseguição, é muito provável que esta perseguição seja ali a perseguição da parte ali dos judaizantes e também da parte ali dos romanos. Não sabemos ao certo. Mas quer dizer, é como Paulo estivesse falando assim, quando o filho pródigo, ele saiu da casa do pai, o que ele tinha na casa do pai? Ele tinha tudo. Tinha comida, tinha o amor do pai, não faltava nada. Era só alegria. Tinha um aconchego do pai. Tinha tudo. E o que ele resolve fazer? Ir embora da casa do pai. E ele faz. E o que acontece com ele? Gasta todo o dinheiro da sua herança, sofre, fica ali comendo ração de porco, e a Bíblia diz que ele caindo em si. O que é cair em si? Ele pensou, mas peraí, na casa do meu pai não tinha isso. Pelo contrário, eu tinha do bom e do melhor. Nem um jornaleiro, um servo do meu pai, passa o que eu estou passando aqui agora. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar à casa do pai. É a mesma coisa. Eles receberam o evangelho genuíno, ok, tudo bem. O Espírito Santo de Deus atuando, alegria na igreja, a igreja crescendo, fortificando, dons espirituais, dons ministeriais. Mas agora estão regredindo com o falso ensinamento. No versículo 5, Paulo diz assim, do capítulo 3 de Gálatas: aquele que lhe dá o seu espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com qual receberam a palavra? Podemos entender que quando Paulo fala em operar milagres, ele estava falando, melhor dizendo, sobre os dons espirituais, ministeriais, os frutos do Espírito Santo. Eles receberam esses dons. Foi pela lei ou pela fé na palavra de Deus? Foi pela fé. Não foi pela lei, foi pela fé. Nós recebemos, irmãos, os dons espirituais, ministeriais, os frutos do Espírito Santo. Não é por obras, é pela fé. É pela fé. E é isso que Paulo está mostrando para os irmãos. Não caiam nesse engano. Vocês estão voltando para trás. No versículo 6, aí ele vai citar um exemplo. Considerando o exemplo de Abraão, ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Versículo 9. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Se os argumentos pessoais, as manifestações do Espírito Santo não bastasse, Paulo usa os argumentos das Escrituras para mostrar o grande erro deles. Sabe o que é engraçado aqui, irmãos? Quero abrir um parênteses. Às vezes, irmãos que estão andando no erro, né, acreditando em certo pseudos pastores por aí, falsos mestres, você mostra nas Escrituras, irmão, mas está aqui escrito, ó, não pode fazer assim. Não existe isso, meu irmão. Não existe arca, tem que tocar numa arca para ser abençoado. Isso é antibíblico. Ah, irmão, mas meu líder falou. Mas a Bíblia não falou. Não está escrito. Ah, mas meu líder falou. Como diz um ditado, a ignorância é o campo fértil para o vilão. A ignorância, o fascínio pelo erro. E Paulo, ele cita como exemplo dessa fé, sem as obras da lei, mostrando a história de Abraão,
que é antes da lei de Moisés. Abraão é antes da lei. Para os judaizantes, os falsos mestres, Abraão foi justificado diante de Deus, porém, só depois que ele se submeteu à circuncisão, a sua fé foi aperfeiçoada. Porém, Paulo cita Gênesis capítulo 15, versículo 6. Abraão creu no Senhor e isso foi lhe creditado como justiça. Abraão não tinha sido circuncidado ainda. Foi antes. E Abraão é bem antes da lei, muito antes da lei. Paulo quer dizer que Abraão não foi justificado porque ele fez algo para merecer, como guardando a lei, ou por ter feito a circuncisão, mas porque ele creu em Deus. Paulo foi salvo em Deus porque ele creu em Deus. Simples assim. Ele creu. Ele ouviu a voz de Deus, Gênesis capítulo 12, e ele creu. E ele saiu de um lugar que ele estava para um lugar que ele não conhecia, porque ele acreditou na voz de Deus. E isso foi lhe imputado como justiça, porque ele creu em Deus. Ele saiu de um lugar e foi para um lugar que não sabia. Porém, Deus estava com ele, o acompanhando. Olha só, irmãos. A justificação é um ato de Deus, pelo qual ele declara justo todo aquele que nele crer. A justificação não significa que Deus tornou o homem justo em si, sem pecado. Ele considera o pecador justo com base na obra de Cristo que nos justificou na cruz do Calvário. Deus concede ao pecador crente uma maravilhosa base justa para ser aceito no céu. E depois esse crente tem que viver uma vida justa para mostrar sua gratidão a Deus pelo que ele fez por ele. Você está vendo, irmãos? Primeiro é crer. Fé não é obra. Quem vê fé? Ninguém vê fé. Não é verdade? Nós vemos obras. Então, quando você crê no Evangelho, acontece o novo nascimento. Agora que eu nasci de novo, eu vou praticar as boas obras. Porque eu nasci de novo. E não essas boas obras que vai me justificar diante de Deus. Pelo contrário, é minha fé através de Cristo que me justificou. É isso, irmãos. Não há mérito nenhum nosso. Não há mérito nenhum humano. Tudo é de Deus para nós. Nada nosso para Deus, mas de Deus para nós. Olha só, irmãos. Porém, os judaizantes se gabavam por serem descendentes de Abraão. Paulo mostra que assim como Abraão creu em sua palavra, antes da lei, antes dele mesmo ser circuncidado, e com o resultado dessa justificação, Abraão veio a ser pai de todos os crentes, quer incircunciso, quer circuncisos. Olha só. Que profundo, irmãos. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Diante de Deus não tem valor nenhum, irmão, obra humana. É isso que Paulo está mostrando para os irmãos. É a nossa fé em Cristo que nos justifica diante do nosso Deus. Glórias a Deus. Mesmo que o homem, irmão, seja hebreu de hebreu, esse não é o sentido espiritual para se tornar um filho de Abraão. A menos que crê em Cristo Jesus, aí sim. Independente se é judeu ou gentio, quando crê verdadeiramente no Senhor Jesus, então se torna filho de Abraão. Seja gentio, não judeu, ou judeu. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 a 3 diz: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da sua
e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Versículo 3: Abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Irmãos, isso aqui é profundo, irmãos. Como é grande o amor de Deus. Deus escolheu o homem lá na Mesopotâmia. Através deste homem fez promessas. E as promessas, irmão, que Deus fez para este homem, chegou até nós. Nós não tem nada a ver com esse povo, irmãos. Nós estamos distantes. Mas como Jesus disse, eu tenho outras ovelhas e outros apriscos. E ele nos alcançou, irmão, através de uma promessa que ele fez para Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12. E nós somos abençoados com a mesma bênção de Abraão. Por quê? Assim como Abraão creu, também nós cremos. Assim como o pai, nosso pai Abraão, ele creu em Deus, assim também nós cremos em Deus, pela fé. Não é por mérito, não é por obras. Paulo vai assim, contradizendo os judaizantes quando diziam aos Gálatas que os ritos da circuncisão, as observâncias das leis mosaica, não eram meio de justiça, não é meio de justiça diante de Deus, mas que a justificação é de fato a fé, como um meio pelo qual o homem é aceito diante de Deus por meio da obra expiatória de Cristo Jesus. Eles eram filhos de Abraão, não pela circuncisão ou prática da lei, mas pela fé. Os verdadeiros filhos de Abraão não são os judeus de nascimento, mas os salvos pela fé. Glórias a Deus. Como o evangelho, ele é poderoso. Olha só, irmãos. Os que são da fé é qualquer um, independente da sua origem, da sua cor, da sua raça. Basta crer em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Como Abraão foi salvo? Pela fé. Como se dava a salvação no Antigo Testamento? Pela fé. Crê em Deus. Olha só. Crê em Deus. Porque às vezes pensamos que a graça começou em Cristo. Na verdade, a graça de Gênesis e Apocalipse. A graça de Deus. Então, irmãos, pela fé, como as nações serão salvas? Assim como os gentios, e não por se tornarem judeu, mas pela fé em Cristo Jesus. No versículo 10 do capítulo 3 de Gálatas. Já os que são pela prática da lei estão debaixo da maldição. Pois está escrito, maldito todo aquele que não persistir em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Quem não persistir em toda a lei, não basta guardar a lei por um dia, um mês, um ano. É preciso permanecer em todas as coisas escritas na lei. A lei exige obediência completa. E quem consegue? Quem consegue obedecer toda a lei? Só teve um, nosso Senhor Jesus. Mas qual homem que consegue observar toda a lei e a praticá-la? Ninguém. Tiago, ele diz, se você cair em um ponto da lei, caiu em todos. Caiu em todos, não adianta. Não é pela lei que o homem é justificado. Os judaizantes estavam pervertendo o verdadeiro propósito da lei. Eles puseram sua confiança nas obras da lei, como um meio para a salvação. Ninguém é salvo pelas obras da lei, meu irmão. É isso que Paulo está falando. No versículo 11, ele continua. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. Por quê, Paulo? Pois o justo viverá pela fé. No versículo 12. A lei não é baseada na fé. Pelo contrário,
Quem pratica essas coisas, por elas viverá. Paulo cita Abacuque, capítulo 2, versículo 4. O justo viverá por fé. E também vemos esse texto em Romanos, capítulo 1, versículo 17. A lei diz: compra e viverás. A fé diz: creia e viverás. E quem consegue cumprir toda a lei? Ninguém. Quem consegue viver por meio da lei para obter salvação? Ninguém. É ninguém, meu irmão. A lei é ruim? Talvez você esteja pensando, né? Nossa, pastor, mas Paulo está falando tão mal da lei assim, mas a lei é ruim? Se foi Deus que instituiu a lei através do seu servo Moisés, a lei é ruim? Não, irmãos. De maneira nenhuma. As leis são estatutos de um Deus santo que quer que seu povo viva em santidade. Senão o salmista não teria dito. No Salmos número 119, versículo 97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. O problema, irmão, é quando alguém começa a se justificar na obediência da lei e pensa que é por ela que vai se salvar. Este era o grande problema dos irmãos que estavam dando ouvido ao falso ensinamento dos judaizantes. Eu vou me justificar é porque eu fiz a circuncisão. Eu vou me justificar é porque agora estou obedecendo toda a lei. Eu vou me justificar porque eu estou guardando os dias de festas. É isso que vai me justificar? Não, é a nossa fé em Cristo Jesus que nos justifica diante do Deus Santo. É Jesus que é a nossa justiça, não é as nossas obras. Nossas obras como trapo de imundícia diante do Deus Santíssimo. Não tem valor nenhum. O que nos justifica diante de Deus é o sacrifício bendito de Jesus que foi realizado na cruz do Calvário. E quando o homem ele crê nisso, ele é justificado diante de Deus. Isto é o evangelho genuíno. É o evangelho puro. Continuando aqui, irmãos, o problema é quando alguém começa a se justificar na obediência da lei e pensa que é por ela que vai ser salvo. A salvação é mediante a fé somente. E como filhos reconciliados com Deus, através de Cristo, iremos amar e obedecer a Deus através da sua lei. Licença. Através da sua lei. Lei e fé não se misturam, irmãos. É igual água e óleo, não se mistura. Uma coisa é lei, outra coisa é fé. Lei e fé não se misturam. Pastor Rodrigo, e as leis que estão no Antigo Testamento? Irmãos, as leis que nós observamos no Antigo Testamento e que nós vemos pronunciado no Novo Testamento, estas leis é sim para ser vivida por nós. O que foi abolido, pastor? As leis cerimoniais. Hoje nós não temos que chegar diante de um sacerdote, levar um animalzinho. Ó, tá aqui, pastor, trouxe meu animalzinho. Sacrifique ele a Deus aí para me justificar. Não, isso acabou. Cristo, ele morreu na cruz, simbolizando todos aqueles animais que foram mortos inocentemente para justificar os pecados dos judeus. Era a sombra que apontava para o perfeito, que é Cristo. Então as leis cerimoniais acabou. Ok? As leis civis não servem para nós. Você vai pegar aí o livro de Levítico, no livro do Êxodo, Deuteronômio, você vai ver que há leis civis para Israel, não é para nós. O que ficou então, pastor? As leis morais. As leis morais, porque nós vemos as leis morais no Novo Testamento, que nós temos que viver. É isso, irmãos. Ok? Porém, isso não nos justifica diante de Deus. Nós a praticamos porque a graça nos alcançou. Nós a praticamos porque temos fé em Cristo. E é isso. E no versículo 13, em Gálatas, diz assim:
capítulo 3, versículo 13 de Gálatas. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Como um homem pode escapar da maldição e condenação eterna? A única maneira é pela obra que Jesus realizou na cruz por nós. Cristo Jesus nos remiu da maldição da lei, que já não mais atinge aquele que nele crê. Cristo se fez maldito por nós, em nosso lugar, por um ato de graça. A única maneira de uma pessoa passar da maldição para a bênção é pela fé em Cristo, que suportou a maldição da cruz. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21 diz: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ô, meu irmão, se alegra, meu irmão. A maior bênção nossa, irmãos, não é um carro, não é uma casa, não é um bom emprego, não é subir de cargo na empresa. Não que não seja bom, não podemos ser ignorantes, né? Não estou falando isso. A maior bênção do crente é a nossa salvação. A maior bênção do cristão foi quando Cristo, ele disse: está consumado na cruz do Calvário. E nós, pela fé, cremos nesse Cristo que morreu por nós e somos justificados diante de Deus. Para Deus não importa se está vivo ou se está morto fisicamente. O que importa é que você creu no Evangelho. E se você creu no Evangelho, mesmo que você feche seus olhos na terra, irá acordar no céu. Nosso pastor leu um texto de Atos capítulo 12. Tiago foi morto a fio da espada, Elber. E parece que Pedro era o queridinho de Deus. Deus poupou Pedro. Para Deus não tem queridinho. Tiago, quando fechou os olhos na terra, ele acordou no céu. Para Deus não importa isso, meus irmãos. Para nós importa. Uma perca de um parente, de um filho. Para nós importa e muito. Mas para Deus não importa isso. Ele é soberano. Ele é o Senhor. Ele é o nosso dono. Quando nós fecharmos nossos olhos aqui na terra, nós estaremos ao lado dele. Estevão, meu Deus do céu. O homem pregou um sermão em Atos capítulo 7, maravilhoso. Ele expôs a graça de Deus ali, trazendo ali, desde Abraão ali, trazendo ali a história, mostrando para os judaizantes ali, que Deus ali veio trabalhando, desde lá de Abraão, trazendo até os dias de hoje, naquela época, nos dias daquela época. Você vê o sermão dele maravilhoso. E a Bíblia diz que seu rosto brilhava como de um anjo. E o que os judeus fizeram? Rangeram seus dentes e apedrejaram esse grande servo de Deus. Foi justiça de Deus? Não, não foi justiça de Deus. Porque esse Estevão, diz o texto bíblico, que ele olhou para o céu e viu Jesus Cristo assentado à destra de Deus. Aí nós entendemos o que Paulo diz: aquilo que o olho não ouviu, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que Ele o ama. O que Deus tem reservado para nós, irmãos, é muito maior que tudo aquilo que você já viu. O que Deus tem preparado para nós é muito mais maravilhoso. Talvez das palavras mais lindas que você já ouviu. É muito mais que isso. É glorioso, é divino, é espetacular. Não se compara com nada terreno, com nada aqui da terra. Glórias a Deus. Versículo 14. Isto para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Deus prometeu abençoar Abraão e o mundo por meio dele. E essa bênção, na realidade, é a salvação pela graça por meio da fé.
A promessa foi incondicional, não dependia nem de boas obras, nem de obediência a uma lei. Tratava-se de uma simples promessa que requeria de ser aceito com uma simples fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Pastor Rodrigo, e as denúncias? Vamos para a aplicação. Só vou aqui trazer aqui as aplicações rapidamente, para finalizar aqui o sermão. A primeira aplicação que podemos aprender de outras várias lições que eu trouxe aqui, as aplicações. A primeira, a igreja de Cristo sempre foi atacada pelos falsos mestres. Para nos defender, o que temos que fazer? Ter base nas escrituras sagradas. Quer se defender de falso ensino? Leia a Bíblia. Quer se defender de falsos ensinos? Vai procurar nas escrituras se aquilo que o pastor está falando condiz com a palavra de Deus. Se aquilo que aquele líder está falando está escrito na Bíblia. A Bíblia não diz que eu tenho que usar uma meia ungida para ser abençoado. Teve um pastor aí que fez isso aí. Ele falou, compre a meia aqui, ó, R$120, que meia cara, hein? Acho que ele pagou uns R$2, mas tudo bem. R$120, uma meia, tá bom? O par, 240. Você colocando esta meia vai ser abençoado. Aí na época, o tio da minha sogra estava vivo, ele comprou a meia. Aí eu olhei assim, oh meu Deus do céu, é triste, né, irmão? Aí ele comprou a meia, pagou R$240 na meia. R$240 ele comprava a meia aí até umas horas, né? Ele ia comprar uns 100 par de meia. Mas enfim, né, irmãos? A ignorância é o campo fértil para o vilão. Então, está na Bíblia isso? Não, é heresia. Está escrito? Não, então é uma heresia. O diabo tem atuado muito nesta área, irmãos. Tome cuidado. Tome cuidado. Segunda lição. Cristo é suficiente para a nossa salvação e ponto. Não podemos cair nos falsos ensinos que colocam Cristo e algo a mais para ter acesso à salvação e aos dons espirituais. Irmão, sabe o que é engraçado? Eu lembro que às vezes nós se reuníamos, isso aí quando eu era novo convertido ali, né? Vamos buscar os dons espirituais. Eu quero esse dom, eu quero aquele, eu quero o outro. Mas você vai na Bíblia, Paulo diz assim que o Espírito Santo concede os dons espirituais para a necessidade da igreja. Quer dizer, Deus vai dar um dom pela sua misericórdia para um cristão para a necessidade do corpo de Cristo. E ponto. É isso. Paulo diz, tem que procurar um melhor dom, né? Procure isso. Mas só que quem vai me dar o dom segundo a sua vontade é o Espírito Santo. Para a edificação de quem? Da igreja. 3. Ninguém é justificado pelas obras da lei. Diante de Deus, somos justificados pela fé em Cristo, nosso Salvador. A quarta lição: um judeu circuncidado sem fé não é filho de Abraão, enquanto um gentio com fé é filho espiritual de Abraão. Quer dizer, não importa, irmãos, a genealogia. Eu sou da tribo tal, eu sou da tribo de Judá, então devido isso, né, eu sou o queridinho de Deus, né, eu sou da descendência de Abraão, isso não importa para Deus. Isto não importa para Deus. Pastor Rodrigo, mas os judeus eles vão ter que crer, eles já creem em Deus, e aí o que vai acontecer, irmãos? Tem que crer em Cristo. Senão a salvação foi em vão. Se era obedecer às obras da lei, por que Jesus enviou seu filho para morrer numa cruz por nós? Se era observar a lei, não faz sentido. Então o homem, ele só alcança a salvação através de Cristo Jesus. Se é judeu ou não judeu, é só através de Cristo Jesus. Quinta lição: a lei não é da fé, pois a lei se baseia na obra, enquanto a fé não tem mérito nenhum. É só crer. Que mérito é esse? Nenhum. É só crer em Cristo Jesus. Sexta lição: o homem só pode escapar da condenação eterna
por meio do sacrifício de Cristo, que se fez maldito por nós. É só por meio de Cristo, meu filho. É só por meio do Senhor Jesus. 7ª lição. Não se pode ser fascinado pelo erro dos falsos mestres. Temos que ter cuidado. Tenha cuidado, meu irmão. Tenha cuidado. Há muita coisa boa na internet, mas há muita coisa ruim também. Há muita pregação boa na internet, mas há muita pregação ruim na internet. Tenha cuidado. Tenham cuidado. Está acontecendo um grande movimento, irmãos, de muitas igrejas por aí. Muitos estão deixando as suas igrejas para ficar em casa cultuando. E segundo algumas pesquisas, diz que talvez seja uma das maiores igrejas. Essa igreja que fica agora dentro de casa. Irmãos, nada vai tirar isso aqui, ó. Esta nossa comunhão dentro do templo. Ah, pastor Rodrigo, esse templo é sagrado? Nada aqui é sagrado, irmãos. É a presença de Deus que torna isso aqui sagrado. Mas nós temos que se reunir aqui, ó, como igreja. Ah, pastor, mas a pandemia, irmão, foi uma coisa isolada. Ponto. Mas quando nós tivermos a oportunidade de se ajuntar, nós se ajuntamos de novo. Porque é tão bom olhar para o irmão, dar a paz do Senhor, abraçar ele. Isso é comunhão. E enquanto isso, alguns dizem, eu sou igreja. Eu sou igreja. Eu tomo ceia em casa, sozinho, eu sou igreja. Eu não vou para nenhuma igreja, pastor Rodrigo, porque toda igreja tem erro. Aí eu perguntei para ele, mas você é certo? Você não erra? Você é perfeito? Quando você achar uma igreja perfeita que não existe, você vai contaminar aquela igreja. Não existe igreja perfeita, porém temos que procurar uma igreja bíblica, uma igreja que está próxima das Escrituras, sempre próximo da Bíblia Sagrada. Esta é a igreja. A igreja, irmãos, é constituída por pecadores, como diz nosso pastor Carlos. Aqui é um pecador pregando para outros pecadores. Somos pecadores salvos por Deus, todavia, nós pregamos a Bíblia, as Sagradas Escrituras. E como Paulo também diz em Gálatas capítulo 1, o meu compromisso não é com homens, o meu compromisso não é agradar homens, o meu compromisso é agradar a Deus. Eu não estou aqui, irmão, para agradar você, para agradar seu ego, para levantar sua autoestima. Pelo contrário, estamos aqui para pregar o evangelho genuíno. Glórias a Deus por isso. Não estamos aqui, irmãos, para agradar homens. Estamos aqui para agradar a Deus, só a Ele a glória. Só a Ele toda a glória, toda a honra. Glórias a Deus. Teve muitas igrejas, irmãos, que começou bem, mas estão terminando mal. Teve muitas igrejas que começou com pregações bíblicas, mas com o passar do tempo, para agradar homens, modificaram o evangelho para agradar um grupo de família, porque é bom. Essa família aqui, ó, ela paga todas as contas da igreja, inclusive o salário do pastor. Um certo pastor disse assim, irmãos, isso é muito triste. Ele foi pregar numa igreja grande, e o pastor local disse assim para ele, no ouvidinho dele, pastor, não fala sobre adultério. Mas por que, pastor? Não, pastor, sabe como é que é, né? Tem algumas famílias aqui, pastor, que um membro da família está vivendo em adultério. E se chatear essa família, pastor, eles vão se retirar da nossa igreja. E o que acontece, pastor? O salário dessa família banca toda a igreja, inclusive o meu salário. Então, pastor, não prega contra o adultério. Isto é triste, mas é uma realidade. Nós temos que pregar as escrituras.
Se um grupo de família vai se retirar da igreja porque ouviu o evangelho genuíno, ok, se retire. Porque o nosso compromisso é com Deus da palavra. Glórias a Deus. Que a nossa igreja permaneça nisso, irmãos, para a glória de Deus. Que a nossa igreja não se volte para isso, irmãos. Se Deus quiser, irmãos, esse ministério ele crescer para a glória de Deus. No nome de Jesus é bênção, que venham empresários, que venham pessoas aqui para contribuir, para ajudar na obra, mas todavia o nosso compromisso vai ser sempre pregar o evangelho genuíno, porque eu sei que é o compromisso aqui desta igreja, do nosso pastor, dos pastores da igreja. É o evangelho genuíno. Ah, mas não vai agradar aquela família, pouco importa. O nosso compromisso é com Deus da palavra. Glórias a Deus. Quando eu leio Paulo dizendo assim, irmãos, vós sois ricos, nós somos pobres. Nós estamos apanhando aqui, ó, e vocês estão bem. Essa é a alegria de Paulo quando vê a igreja, irmãos, andando pelas escrituras. E isso ele sofria na sua pele, perseguições. Não só ele também, logicamente, toda a sua comitiva missionária. Mas a alegria de Paulo era ver a igreja de Cristo crescendo. Glórias a Deus, Deus seja louvado. A igreja de Cristo. Irmão, isso aqui é uma responsabilidade muito grande. Minha esposa tocou na minha mão estava gelada. Agora esquentou. E ela começou a dar risada de mim. Porque é uma responsabilidade estar aqui, irmão, pregando a palavra de Deus. É uma responsabilidade estar aqui, ó. E saber que você está sendo um arauto de Deus, um ministro de Deus. Você está sendo um megafone de Deus. Deus está te usando para abençoar a sua igreja. Eu nunca quero perder esse temor de Deus. E eu creio também que os pastores, os ministros daqui também não. E os futuros ministros também não. Nunca perca esse temor de Deus. Sabendo que você está diante de Deus, pregando a sua santíssima palavra. O diabo tem se levantado contra a igreja de Cristo, irmãos. Mas nós estamos aqui firmes pela misericórdia de Deus. E não vamos aceitar essas heresias. Não vamos aceitar, irmãos, esse falso evangelho. Abra os olhos. Glórias a Deus. Eu sei que esse vídeo vai circular pela internet. Para a glória de Deus. Pastores que começaram bem. Para você. Se arrependa. Busque a Deus. Chore. E volte ao evangelho genuíno. Volte a pregar o evangelho genuíno. Deus seja louvado. Amém? Vamos orar? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos agradecer a Deus por esta palavra. Graças a Deus, irmãos, somos uma igreja que o nosso pastor, os irmãos, os pastores, sempre teve a preocupação de ensinar a Bíblia. Temos uma escola dominical abençoada. Temos o culto de doutrina também abençoado. Temos pregações expositivas, pregações bíblicas. E temos poucas pessoas. Parece que, olhando, parece que é uma igreja fracassada, né? Parece que Deus não está olhando para a igreja de Jaboque. O temor dos pastores é ser bíblicos, pregar o evangelho genuíno. Mas parece que não dá fruto.
Se nós for olhar para Isaías, a sua pregação talvez não foi uma pregação que atingiu todo Israel. Pelo contrário, o Jeremias foi lançado num calabouço porque falava a verdade. Talvez Jeremias não tinha uma multidão para o ouvi-lo, mas tanto Isaías quanto Jeremias, como Paulo, se olhar para Paulo, meu Deus do céu, diz o texto que ele foi expulso da igreja de Corinto. Expulsaram Paulo. Como pode expulsar o apóstolo Paulo? Ele que trouxe o evangelho para nós aqui, a igreja de Corinto. E a igreja simplesmente resolveu chutar Paulo. Tanto que ele escreve uma carta perdida, mas ele a cita ali em 2 Coríntios, que ele escreveu com muita tristeza. Mas tanto Isaías, como Jeremias, como Paulo e como os outros, eles sabiam que o compromisso dele era com Deus. É com o Senhor Deus. Então, se eu tenho um compromisso com Deus, ele sabe que cada um, irmãos, tem um valor. O crescimento numérico, ele é importante. Mas importante também é o crescimento na fé. Não adianta nós inflar igual um balão. Se for para inflar igual um balão, eu acredito que tem muitos irmãos que sabem. Vamos fazer o culto da prosperidade. Vamos fazer o culto das revelações. Mas o nosso compromisso é com Deus da palavra. O nosso compromisso, irmão, sabe o que é? É crescer na fé. O nosso compromisso é quando o irmão chega para nós aqui, quando acaba o culto, e fala: pastor, eu maltratava minha esposa. E eu aprendi aqui a amar minha esposa, que eu tenho que cuidar dela. Eu aprendi aqui, pastor, como diz Paulo lá em Efésios: vós, marido, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja. É quando chega uma irmã e fala: pastor, eu aprendi a ser submissa ao meu marido, porque eu ouvi aqui o evangelho genuíno. Então, esse é o nosso compromisso, meu irmão. Esse é o nosso compromisso. Amém? Senhor Deus e Pai, queremos lhe agradecer, Senhor, por este momento, Pai, que a Tua palavra foi pregada, Senhor. Pai, nos ajude, Senhor. Pai, sabemos que o evangelho tem sido, Pai, no longo da história, Pai, tem sido torcido, Pai, tem sido, infelizmente, meu Pai, muitos têm pregado um outro evangelho, Pai. Mas, Senhor, que nós possamos, ó Pai, permanecer no evangelho genuíno, Senhor. Sabendo, ó Pai, que é a fé em Ti, Jesus, que nos justifica, Pai. Não é mérito nosso, Senhor, mas é a Tua graça, Senhor. Nos ajude, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, ficar firme nas escrituras sagradas, Senhor. Pai celestial, não é mérito nosso, Senhor, não é obras humanas, Senhor, que nos justifica diante do Senhor, um Deus santo, ó Pai, mas é a Tua obra realizada na cruz do Calvário, Jesus, que nos salvou, que nos resgatou, Pai, do pecado, e aqui nós estamos, ó Deus, porque nós alcançamos isto, ó Pai, porque os Teus méritos na cruz do Calvário foi para nos salvar, para nos remir. Oh, Senhor Deus, graça te damos, ó Pai, por estarmos aqui, Senhor. Se estamos vivos, ó Pai, espiritualmente, não foi por méritos humanos nossos, mas foi pela Tua graça que nos alcançou, Senhor Jesus. Oh, meu Deus, graça te damos, ó Pai, por esta maior bênção que nós alcançamos, ó Pai, que é a Tua bendita salvação. O Senhor é o nosso justo e fiel Salvador, Senhor Jesus.
Graça te damos, Senhor Jesus, por esta tão grande salvação. Torne-nos a dar a alegria da salvação, Pai. Torna-nos a dar esta alegria, meu Pai, porque as coisas da vida, Senhor, nos prende, Senhor. Mas nos perdoe, Pai, que nós possamos ser crentes alegres, crentes que se regozijam em Tua presença, Senhor, pelo maravilhoso fato, Pai, que fato de ser um salvo, de ser um crente genuíno, sabendo, Senhor, que tudo isso aqui vai passar e que nos aguarda, Senhor, é o céu. O que nos aguarda é a vida eterna, é estar ao Teu lado, Senhor, eternamente, te adorando e te bendizendo, Senhor. Oh, meu Deus, nos perdoa, Pai, como somos às vezes tão materialistas, Senhor, sabendo que as coisas da vida, Senhor, ela faz parte, temos que trabalhar, temos que cuidar das nossas famílias, Senhor. Sim, meu Pai, isto é bíblico, ó Pai. Mas não podemos colocar essas coisas acima de Ti, Senhor. Não podemos colocar o trabalho acima do Senhor. Não podemos colocar as coisas da vida acima de Ti, Senhor. Não podemos colocar as vestes acima de Ti. Não podemos colocar, Senhor, as coisas passageiras acima de Ti, Senhor. O que nós temos, ó Pai, como a Tua palavra diz, é buscar o Teu reino, e as demais coisas, Senhor, serão acrescentadas. Isto tudo são demais coisas, ó Pai. Meu Deus, que nós possamos, ó Pai, ter, meu Deus, o coração voltado para o céu. Sabemos que nossos pés estão aqui na terra, mas que nossos corações, eles possam, Senhor, estar voltado para o céu, como a Tua palavra diz, buscai as coisas do céu, que a traça e a ferrugem não pode contaminar, Senhor. Meu Deus, tudo aqui na terra passa, Senhor, a vida passa, as roupas acabam, o carro, as coisas da vida, Senhor, ela tem uma validade, mas a salvação não. A salvação ela é eterna, a igreja irá viver ao Teu lado eternamente, Senhor, e esta é a bendita promessa que o Senhor nos deu. Graça te damos, Senhor Jesus. Oh, meu Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Graça te damos por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém.